Vamos iniciar agora o tópico 10, onde nós vamos falar sobre conformações do ciclo hexano, né? Que é bastante importante. Mas antes de falar do ciclo hexano, nós vamos falar das conformações de alguns outros ciclo-alcanos. Então aqui nós vamos falar de outra tensão. Além da tensão torsional e da tensão estérica falada no capítulo, no tópico anterior, né, da aula anterior, nós também podemos ter uma tensão angular. Essa tensão angular, ela se aplica a compostos que têm cadeias fechadas, né, que têm cadeias cíclicas. Então, essa tensão angular, ela vai resultar quando os ângulos de ligação eles se desviarem do ângulo de ligação ideal, que é 109 graus e meio. Esse ângulo de ligação ideal, 109 graus e meio, é o ângulo da ligação do carbono quando ele é tetraédrico, ou seja, um carbono que só faz ligações simples, o seu ângulo ideal vai ser de 109 graus e meio. Então, caso o ângulo da ligação ele se distancie desse valor de 109 graus e meio, vai existir uma tensão angular, tá certo? Então, por exemplo, o ciclo propano, né, que é o ciclo mais simples que nós temos. A sobreposição dos orbitais não pode ser apontada diretamente um para o outro, ou seja, a ligação covalente, a ligação sigma que é gerada, ela vai estar melhor sobreposta se os orbitais estiverem apontados diretamente um sobre o outro. O que não acontece no ciclo propano. No ciclo propano, os orbitais eles não estão na mesma direção um do outro, existindo então uma tensão angular. Então, em anéis de 3 membros, todas as ligações entre carbono e hidrogênios, elas estão na mesma direção. Ou seja, além de existir a tensão angular no ciclo propano, já que o ângulo, né, no triângulo que você desenha representando o ciclo propano é de aproximadamente 60 graus, né, vai então haver uma tensão angular intensa no ciclo propano, as ligações entre carbono e hidrogênio, elas estão todas na mesma direção, né, as ligações que são uma adjacente à outra. Então, se elas estão na mesma direção, elas estão eclipsadas, que como nós vimos na aula anterior, na conformação eclipsada vai existir tensão torsional que vai diminuir a estabilidade do ciclo, então, no caso do ciclo propano. Então, o ciclo propano tem 2 problemas. Ele tem uma tensão angular bastante elevada, devido à baixa sobreposição dos orbitais, devido a eles não estarem apontados um para o outro, e também as ligações carbono e hidrogênio vizinhos no ciclo propano, elas estão eclipsadas, existindo então tensão torsional. O ciclo butano também, ele não é uma molécula planar. Então a gente imagina o ciclo butano desenhado dessa maneira, na forma desse quadrado, né? E aqui a gente está imaginando que o ângulo seria então de 90 graus, o ângulo da ligação aqui. Só que o ciclo butano ele não é uma molécula planar, porque se ele fosse planar, todas as ligações de carbono com hidrogênio, vizinhos um ao outro, elas estariam eclipsadas e haveria então tensão torsional. Então, o que a molécula de ciclo butano faz então? Ela dá uma torcida, isso aumenta a tensão angular, esse ângulo que se ela fosse planar seria de 90 graus, passa para um valor de aproximadamente 88 graus, né? Então vai causar um aumento da tensão angular, mas os hidrogênios não vão estar, a ligação dos hidrogênios com carbono não vão estar na mesma direção dos outros, o que então vai diminuir a tensão torsional. Então, para a molécula de ciclo butano, é conveniente ela sofrer essa dobra, porque ela vai diminuir a tensão total da molécula. Já no caso do ciclo pentano, a molécula também não é planar, como a gente costuma desenhar dessa maneira, né? Você tem também, se ela fosse planar, todas as ligações carbono e hidrogênio estariam na mesma direção das outras, existindo então a tensão torsional, tá certo? Então, a molécula do ciclo pentano, ela dobra, como se fosse um envelope de carta, né? Então teria um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e ela dobra então
permitindo que os hidrogênios fiquem quase que em oposição, ou seja, naquela conformação onde vai haver a mínima tensão torsional, correto? E esse ângulo no ciclo pentano, ele também não é de 109 graus e meio, existe uma certa tensão angular, mas essa tensão angular, com certeza, ela é menor do que ocorre na molécula de ciclobutano, já que o ângulo que existe aqui na molécula de ciclopentano, ele está mais próximo de 109 graus e meio, ou seja, o ciclobutano, então, ciclopentano, então, é uma molécula que tem menor tensão do que o ciclobutano. Então, a molécula seria mais ou menos assim. Você percebe que a ligação de carbono e hidrogênio não está uma em direção da outra, então, diminuindo a tensão torsional, e esse ângulo aqui está mais próximo dos 109 graus e meio, o que também diminui a tensão angular, tá certo? Continuando aqui, agora sim nós vamos lá para o ciclo hexano. O ciclo hexano, ela, na sua conformação mais estável, que nós chamamos de conformação de cadeira, ela é considerada livre de tensão. Então, não é considerado tensão nem angular, porque a ligação no ciclo hexano, na sua conformação em cadeira, o ângulo de ligação está em 109 graus e meio, e também as ligações carbono com hidrogênio não estão na mesma direção. Então, também ela está livre de tensão torsional. Então, a gente também, quando desenha o ciclo hexano dessa maneira, a gente está imaginando que o ciclo hexano ele é planar. Só que não é verdade, o ciclo hexano nunca é planar. Não é que está errado a gente desenhar a molécula dessa forma, a gente pode desenhar, só que dessa maneira a gente não está preocupado em mostrar a conformação mais estável do ciclo hexano, tá certo? Se o ciclo hexano fosse dessa forma, tudo bem que os ângulos de ligação aqui seria 109 graus e meio, mas aqui as ligações carbono e hidrogênio estariam todas na mesma direção, então você teria todas as ligações carbono e hidrogênio eclipsadas, o que teria então a tensão torsional, que levaria a energia dessa molécula. Quando a gente desenha a conformação de cadeira, é essa representação que a gente faz. Nós vamos explicar no próximo slide como fazer essa representação correta, que isso é muito importante, tá certo? Então vamos analisar primeiro as ligações entre os carbonos. Então aqui tem um carbono 1, indo para o carbono 2, o carbono 3 aqui, carbono 4, 5, 6, voltando para o 1. Então essa é a conformação mais estável, que nós chamamos de conformação de cadeira, tá certo? E cada carbono tem 2 hidrogênios ligados nele. A gente sempre no carbono a gente vai desenhar um para cima e outro para baixo, um para cima e outro para baixo, um para baixo, outro para cima, um para baixo, para cima. Sempre é assim que a gente vai desenhar, que vai ser explicado logo após aqui. Aqui é importante que você tenta enxergar essa molécula dessa maneira aqui na projeção de Newman, tá certo? Olha só. O carbono 1 e o carbono 2, eles estão na mesma direção. Então, quando você gira a molécula, você vê o carbono 1 e o carbono 2 na mesma direção. Então, quando isso acontece, você tem então aqui, no seu campo de visão, primeiro você tem o carbono na sua frente e o carbono 2 está lá atrás. Então, você percebe que as ligações do carbono com o hidrogênio, elas estão em oposição. Então, não está havendo tensão torsional. Aí tudo bem, o carbono 1 está ligado no carbono 6, que está aqui, e o carbono 2 está ligado no carbono 3, que está aqui. Você também percebe que o 6 e o 3, eles estão, o que nós chamamos de gauche, né, que eles estão próximos, não tem como aqui eles estarem antes, né, porque essa molécula é cíclica, então vai haver essa proximidade aqui, mas essa é a conformação mais estável que nós temos para o ciclo hexano. Já o carbono 5 e o carbono 4, eles também estão na mesma direção um do outro. O 5 está para frente, o 4 está lá atrás. Então você também percebe que todas as ligações, uma não está em direção à outra, ou seja, elas estão em oposição, e é a conformação mais estável. Então como que você vai fazer o desenho dessa molécula do ciclo hexano? Isso é muito importante você saber desenhar essa conformação do ciclo hexano em cadeira, principalmente. Então você vai desenhar 2 linhas que elas estão em diagonais, mas elas são paralelas, mas uma diagonal igual você está vendo aqui, tá certo? Bom, depois você vai ligar essas linhas, mostrando as ligações dos carbonos que ficam no meio. Então você vai descer aqui, aqui tem um carbono e vai vir para cá. Pronto, você colocou outro carbono aqui. Da mesma forma você vai ligar aqui mostrando um carbono e depois vindo para cá, correto?
Então aqui você já desenhou o esqueleto do seu ciclo hexano que está na conformação de cadeira. Agora é importante que você desenhe as posições dos substituintes ou dos hidrogênios da molécula, tá certo? Então essas ligações que foram colocadas primeiro, elas são chamadas de ligações axiais ou posições axiais. Então você sempre vai fazer o desenho assim, começa dessa ponta, por exemplo, coloca para cima, tá certo? Ela está na vertical sempre, não está nada inclinado, para cima, e essa para baixo. A próxima para cima, essa para baixo, a próxima para cima e essa para baixo, tá certo? Sempre para cima e para baixo, alternadamente, sempre na vertical, sem inclinação, você tem as posições axiais. E agora você vai desenhar as outras posições que são equatoriais. Então, se você já desenhou essa posição em axial para cima, a outra posição obrigatoriamente tem que ser para baixo. Então ela não é na horizontal, ela tem que ter uma inclinação para baixo. Então aqui tem uma para cima e a outra tem que ser para baixo. Então se você desenhou essa para baixo, a próxima tem que ser para cima. Se essa é para cima, essa tem que ser para baixo. Essa tem que ser para cima, essa tem que ser para baixo. E essa tem que ser para cima. De novo, para cima e para baixo alternando, fazendo com que cada carbono tenha uma ligação para cima e outra para baixo, tá certo? Então as que estão na vertical são as posições axiais e as que estão quase na horizontal, mas com a pequena inclinação, são as posições equatoriais. Então você tem a molécula desenhada dessa forma, com todas as posições possíveis para ela. Então é importante saber fazer esse desenho, tá certo? Qualquer coisa você recorra novamente a essa informação. Bom, essa tabela a gente não vai analisá-la completamente, não, nós não vamos preocupar em fazer cálculos, não. Porque ela só mostra para você que o ciclo hexano, ele é considerado livre de tensão, tá certo? Ele não tem tensão angular, porque o ângulo é de 109,5 graus entre as ligações, ele não tem tensão torsional na conformação de cadeira, porque as ligações carbono-hidrogênio, elas estão em oposição, e ela não tem tensão estérica, porque no ciclo hexano você só tem átomos de hidrogênio. Então você não tem nenhum outro átomo volumoso, tá certo? Então ele está mostrando aqui, ó, ele é livre de tensão. Nós vamos analisar só ao final, analisando, por exemplo, a energia em quilocalorias por mol. Por exemplo, o ciclo pentano, que vem logo abaixo, ele tem uma certa tensão. Só que essa energia tensional dele, ela é pequena. Então a molécula de ciclo hexano, ela existe com certa facilidade, mesmo com pequena tensão. Já o ciclo butano, você vai ter uma tensão maior, porque aqui, como nós já explicamos, existe a alta tensão angular, que o ângulo é próximo a 88 graus, e também existe uma pequena tensão torsional, porque os átomos a ligação carbono-hidrogênio não estão totalmente em oposição. Já no ciclo propano, além de haver uma tensão angular muito alta, e também existe a tensão torsional, porque todas as ligações carbono e hidrogênio estão na mesma direção. Então, moléculas de ciclo propano e ciclo butano podem existir em estruturas mais complexas, né? Algum núcleo dessas pode existir em estruturas mais complexas, mas não isoladamente devido à alta tensão que existe nela. Quando você já tem o ciclo heptano, ele tem uma tensão semelhante à do ciclo pentano, né? O ciclo heptano, então, o que vai causar aqui vai ser um aumento no ângulo de 109,5 graus, porque o ciclo agora tem 7 átomos de carbono. Quando você passa para 8 também, essa tensão não é tão maior quanto acontece no ciclo butano e ciclo propano. Com 8, 9, né, 11, você tem valores de tensões aí que está dentro de um limite dessas moléculas poderem existir em algumas estruturas. Mas o ciclo mais comum que nós encontramos na natureza é o mais estável, que é o ciclo com 6 átomos, que é o semelhante ao ciclo hexano, tá certo? Bom, uma outra informação que você precisa fazer também é fazer uma interconversão do anel do ciclo hexano, saber desenhar essa interconversão, porque a molécula, a conformação em cadeira do ciclo hexano, ela não fica totalmente parada, não. Ela fica mudando, alternando as posições das ligações em axial e equatorial, como você vai ver nesse desenho. Também é importantíssimo saber fazer o desenho
dessas duas conformações do ciclo hexano. Então olha só o primeiro desenho, semelhante àquele que nós explicamos. Coloca uma linha paralela a essa, mas em diagonal, inclinada. Depois você liga, formando o carbono do meio aqui, liga colocando o carbono do meio. Coloca as posições para cima e para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima, que nesse triângulozinho são as posições axiais, e depois você coloca as posições equatoriais, tá certo? Você desenhou a primeira molécula. Para você desenhar a outra conformação do ciclo hexano, você vai mudar a direção dessas duas linhas paralelas que estão aqui inclinadas, tá certo? Uma você desenhou nesse sentido, a outra você desenha nesse sentido, correto? Você desenha nesse sentido, liga de novo lá no meio um carbono, liga no meio lá um carbono aqui formando um zigue-zague, então você tem o esqueleto do ciclo hexano. De novo você coloca uma ligação para cima, outra para baixo, para cima, para baixo, as axiais, e depois você vem nas equatoriais, para baixo, para cima aqui, fazendo então o desenho de toda a estrutura. Como é que essa estrutura, essa conformação do ciclo hexano pode se transformar nesse outro confômero aqui do ciclo hexano? Presta atenção nesse detalhe. O que está acontecendo é que eu vou puxar esse carbono número 1 para baixo. Quando eu puxar esse carbono número 1 para baixo, ao mesmo tempo, esse carbono número 4 vai ter que ser puxado para cima. Então perceba a numeração que você tem do outro lado. Tá certo? Então quando você desenhar as duas estruturas, o carbono 1, que é em cima, ele passa a ser o de baixo. E aí troca todo mundo de lugar. Se o 1 está para baixo, esse 2 foi puxado para cá, e você vai 2, 3, 4, 5, 6. Você renumera novamente para você não perder. Tá certo? Então isso muda dessa maneira. E outra coisa, quando você puxa aqui para baixo e eleva esse carbono 4 para cima, essa posição que inicialmente ela é axial, ela passa a ser equatorial na outra conformação. Porque se esse grupo está para cima, ele tem que continuar para cima aqui. Então, quando você muda de uma conformação para outra, as posições que eram axiais, todas elas viram equatoriais. Enquanto as posições que são equatoriais aqui passam a ser axiais. Então, analisando esse carbono 1, quem era axial passa a equatorial. Quem era equatorial passa a ser axial. Mas sempre mantendo. Isso está para cima, então continua para cima. Isso está para baixo, então continua para baixo. Tá certo? Então, preste atenção nesse desenho, entenda bem ele para você conseguir reproduzi-lo depois. Bom, nós temos uma outra conformação do ciclo hexano, que é chamada de conformação em bote. Essa conformação em bote do ciclo hexano, ela é representada assim. Ó. Ela também não tem tensão angular, porque o ângulo da ligação é 109 graus e meio. Mas quando eu desenho esse formato de bote aqui, que é uma conformação que tem maior energia do que aquela conformação em cadeira do ciclo hexano, o que eu tenho é que esse carbono está na mesma direção desse. Então, olha, esse carbono na mesma direção do outro. Então, quer dizer que essa ligação carbono-hidrogênio aqui, elas vão estar eclipsadas na projeção de Newman. Então, aqui existe uma tensão torsional entre a ligação do carbono e hidrogênio entre todos os átomos, além de existir essa tensão estérica desses dois grupos volumosos na mesma direção. Então, a conformação em bote do ciclo hexano, ela é até livre de tensão angular, porque o ângulo de ligação é 109 graus e meio, mas ela tem alta tensão torsional, porque as ligações carbono e hidrogênio estão na mesma direção uma das outras. Então, olha lá, a conformação em bote não é estável, pois algumas de suas ligações estão eclipsadas, então vai existir uma tensão torsional, tá certo? E essa conformação em bote, ela é desestabilizada pela proximidade dos hidrogênios mastros, então vai existir uma tensão estérica, além desses grupos que estão aqui na mesma direção, que tem uma tensão estérica aqui, vai existir uma tensão estérica em relação à proximidade deste hidrogênio com esse de cá. Então existe uma tensão estérica aqui dos hidrogênios que estão em massa, que aqui está mostrando de vermelho, tá certo? Então,
esse hidrogênio aqui na mesma direção desse hidrogênio aqui, você vai ter uma interação entre eles, que está sendo mostrada aqui, tá vendo a proximidade dele nessa modelo de bola aqui. Então, essa tensão estérica causada pelos hidrogênios macios também diminui essa estabilidade da conformação de Bott. Então aqui tem uma brincadeira mostrando, né, as duas conformações de mais importantes aqui para o ciclo equisano, que é a conformação de cadeira, que é a mais estável, e a conformação em Bott, que é menos estável. Então nós vamos finalizar essa parte analisando esse gráfico de energia. Você percebe que a configuração de cadeira é a mais estável, tem menor energia. Ela pode aumentar a energia, né? Porque na verdade a molécula do ciclo equisano, ela está o tempo todo movimentando a conformação dela, passando de uma conformação de cadeira para outra conformação de cadeira. Então, para chegar de uma conformação de cadeira para outra conformação de cadeira, ela passa por esse estágio. Puxa aqui, forma uma meia cadeira, ela tem alta energia, depois ela passa para um Bott torcido, que diminui a energia, e passa para uma conformação de Bott quando você puxa esse lado aqui. Forma então a conformação de Bott, que não é a conformação menos estável do ciclo equisano, não, mas ela é uma conformação que está entre, né, as duas, que está aqui no meio dessas duas conformações. Depois essa parte de baixo desce, essa parte da direita desce, forma aqui um Bott torcido, com energia semelhante a esse, depois forma novamente essa meia cadeira, que tem a mais alta energia, e depois essa parte de baixo desce, formando então a outra conformação de cadeira do ciclo equisano. Novamente, essas energias entre a menor energia e a maior energia não é um valor tão elevado assim, então a molécula de ciclo equisano consegue se converter em uma conformação de cadeira em outra conformação de cadeira o tempo todo, certo? Então a gente termina agora essa aula que apenas iniciou o estudo da conformação no ciclo equisano. Nós vamos finalizar na próxima aula. Até lá!